Oh, shalom, shalom. Mais uma manhã viva para mulheres vivas e avivadas. Que bom que estamos aqui juntos nessa manhã, dizendo: sopra seu vento, Senhor. Desejamos o seu poder sobrenatural. Levante a sua mão. Dê as boas-vindas essa manhã para esse vento poderoso do Senhor, para essa manhã linda. Temos uma manhã linda, ó. Deixa eu mover aqui, ó. Olha que manhã linda, ó. Olha que manhã linda que está fazendo aqui na ilha hoje. Um mar maravilhoso, um sol poderoso. Que Deus nos ajude a estarmos juntas essa manhã. Que o Senhor possa trazer o vento dele, esse vento que traz poder, que traz manifestações do Espírito. Estou organizando aqui o carregador, senão nossa live acaba no meio. Ao vivo tudo é diferente, né? E olha, deixa eu mostrar logo no começo. Valdemarzinha acabou de trazer nossas flores do dia para vocês, para nós, mulheres cheias do Espírito, mulheres que queremos fazer a diferença em meio de um mundo tão conturbado que estamos vivendo. Então, essa manhã de vitória, vitória para você que já declarou que esse dia é o dia que o Senhor nos deu, que possamos nos alegrar nele. Essa palavra ela é marcada na minha vida. E marcada por quê? Porque às vezes nós passamos pela vida e não deixamos a vida passar por nós. E eu quero dizer às mulheres vivas e avivadas hoje que às vezes nós deixamos que outras pessoas ditem como vamos viver esse dia. Às vezes aconteceu algo de manhã. E esse algo de manhã, uma bobagemzinha, um leite derramado, uma palavra que o marido disse, ou que o filho disse, o que faz? Acaba com o nosso dia, não é? Então, as mulheres que são apoderadas pelo Espírito, elas não vivem de acordo com as emoções tóxicas das coisas que acontecem ao redor. Elas têm o dia que o Senhor deu a elas. Eu costumo dizer que o meu dia, esse é o dia que o Senhor me deu. Não foi homem nenhum que me deu, não é a agenda do meu marido, não é o que ele pensa. Nós vivemos com uma agenda entre marido e mulher, mas as minhas emoções, o que eu vivo, a essência de Deus dentro de mim, não podem ser ditadas por ninguém, querida. Esse é o dia que o Senhor me deu. É uma agenda celestial. É o Senhor que escreveu o que vai acontecer nesse dia. Mas os espíritos malignos que vivem à espreita para minar o nosso dia, quer determinar como vamos viver. E as mulheres vivas nesses dias de escuridão que estão em volta, elas são mulheres tão determinadas que nada mexe no dia delas. Você pode falar isso para você? Eu não vou permitir que ninguém mexa no meu dia. Às vezes tem pessoas que uma palavra que ela leu no Facebook mudou o dia dela. Um comentário, ou ela postou alguma coisa e ninguém deu like. Bem, nós não vivemos de like.
Os likes, igual às vezes eu peço aqui, ó, vai dando like, compartilhe, sabe por quê? Para que outras pessoas sejam alcançadas. Mas não que, eu fiz uma postagem, ninguém nem fez assim para mim. Meu bem, nós estamos acima disso. As mulheres que vão ser mulheres de influência nesses dias, mulheres de presença, que é o nosso próximo. Nossa próxima série vai ser Mulheres de Presença. Será que é essa presença que eu tô falando aqui? Não, meu bem. Mulheres que vivem na presença de Deus. Então, deixa eu já te dar esse bom dia hoje, dizendo para você, não deixa ninguém mexer no seu dia. É o dia que o Senhor te deu. Ele nos deu esse dia maravilhoso. E nós vamos com ele para a eternidade. É um dia que nunca foi vivido antes e nunca viveremos ele novamente. Então, não permita que ninguém mexa no seu dia. É um dia que você não irá vivê-lo novamente. Então, vamos viver de acordo com a presença de Deus. E hoje, irmã Elizabeth, vamos falar sobre o quê? Eu quero deixar, antes de entrar nessa nova palavra, eu quero responder algumas pessoas que fizeram alguns questionamentos quanto às lives passadas de Mulheres em Perigo, principalmente quando eu falei sobre a mulher de Provérbios 7. E uma irmã escreveu assim: eu não concordo com você, eu não concordo que usar joias ou deixar de usar vai fazer Deus deixar de me amar. Bem, nunca falei essa palavra, que ou eu deixar de usar ou eu usar, eu atraio o amor de Deus. Deus nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus não me amou ontem mais do que Ele me ama hoje, não vai me amar amanhã mais do que Ele me ama hoje. Mas eu disse uma coisa, que as mulheres que são amadas pelo Senhor, e porque são amadas por todo o processo que Ele fez para nos resgatar das mãos de Satanás, é exatamente porque somos mulheres amadas, conquistadas, salvas, é que nós temos que fazer de tudo para não ofender o nosso amado. Então eu ofendo o Senhor quando eu uso joias? Não foi isso que eu disse. Eu disse o seguinte: vamos ser sábias, vamos ser mulheres sensatas, mulheres de honra, mulheres que não precisam de usar artimanhas que o mundo está usando para fazer a conquista do coração do meu marido. Eu não disse para ninguém deixar de usar. Eu disse, use com modéstia, use com sensatez. E a motivação que está por trás de quando eu uso é o que conta diante de Deus. Então, só para deixar isso aqui bem explicadinho, porque senão vai parecer que eu sou uma terrorista, que eu sou uma legalista, que eu sou uma xiita espiritual e que eu estou falando para as irmãs arrancar tudo, jogar fora, não usar nada. E eu não usei essa palavra aqui em momento nenhum. Disse para as irmãs serem influenciadas pelo Espírito, não deixar que a moda é que dite a vida dela. Não é a moda, o que está lá fora é que vai influenciar as nossas vidas. Então, só para deixar claro, tá? Não falei em momento nenhum, fica feia, fica sem usar nada. Não disse, eu disse use com modéstia. E ainda citei o apóstolo Pedro dizendo que o vosso exterior não seja de uso de joias, frisado de cabelos, mas que o homem interior seja renovado, foca no homem interior. Eu disse, não, ainda que você esteja usando alguma coisa, não seja isso que atraia as pessoas para você. Que o que atraia, o que vai chamar a atenção das pessoas a você, não é você estar como a árvore de Natal, ou as roupas, né?
roupas que não combinam com mulheres salvas. Eu disse isso. Tem muita roupa que fala mais que você está lá no mundo do que dentro da igreja. Eu disse isso. Seja sensata, ponderada. Veja o que exalta o nome do Senhor e o que não. Foi isso que eu disse, tá? Não ponha palavras na minha boca, não saia inventando coisas, porque salvação, ainda disse ontem, não é questão de salvação, é porque eu sou salva, que eu não vou me misturar ao que o mundo está fazendo. Foi isso que eu disse. Eu disse, olha, por causa que eu sou salva, não é o mundo que vai me dizer o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que calçar e o que eu tenho que fazer. Eu vou estar linda para o Senhor, para meu marido, para minha casa, para os que estão em volta, sem atrair as coisas do mundo. Foi isso que eu disse, tá bom? E hoje, como eu disse, tem 2 tipos de mulheres vivendo dentro da casa do Senhor, como nos dias de Noé. O mundo estava cheio de homens, cheios de maldade, sexo desenfreado. E o Senhor disse, me arrependi de ter criado o homem. E o versículo 8 diz assim, mas Noé dava alegria ao Senhor. Então, nós vivermos de tal maneira que o mundo está aí, ó, o carnaval, fazendo alegorias, com os demônios arrastando Jesus, né, supostamente Jesus, pela avenida, sendo espancado, vencido por Satanás com cruz, né? Enfiado em tudo quanto é lugar de Jesus. E um escândalo é a babilonização das coisas sagradas, as coisas sagradas sendo sodomizadas. E é nesse contexto que estamos vivendo. Estamos vivendo dias de treva e de escuridão. Então, há 2 tipos de pessoas, o Senhor diz, seria como nos dias de Noé e seria como nos dias de Ló. Ló viveu em Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que todos os dias ele angustiava sua alma por causa da escuridão que estava em volta. E eu falei sobre essa mulher de Provérbios 7, a mulher insensata. A mulher que não era prostituta, mas se vestia como uma para seduzir as pessoas na igreja. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que é muito comentada no mundo todo, né? Entre os judeus, principalmente, que é a mulher de Provérbios. E é interessante que geralmente, Provérbios 31, ele é usado para pregar as mulheres. Provérbios 31, ele é, assim, usado e reusado, lido e relido milhares de vezes. E quero dizer uma coisa que me encantou nesse estudo sabático com o Rabino. Eles nos permitiu, né, que eles filmaram o que era o Shabá deles. Como é um dia de sábado na casa de um judeu. E eu fiquei apaixonada, não por causa do sábado em si, de tudo que eles fazem, da consagração, de separar um dia para Deus. Não vou envolver em questões teológicas, em nada de sábado. Estamos debaixo de um novo pacto. Não é isso que eu quero falar. Mas o que eu quero falar que me chamou a atenção, na casa do judeu, todos os sábados, não é como foi o dia das mães, domingo, não é um dia separado para enaltecer a mulher. Escute aqui o que eu vou te contar agora. Eu chorei tanto, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu choro até com comercial de margarina, quando é as coisas de Deus. Sabe, eu sou durona para as coisas naturais, não é qualquer coisa que me faz chorar. Mas as coisas de Deus, se eu ver uma florzinha, uma coisinha que está mostrando Deus,
me encanto, eu choro, eu sou apaixonada pelas coisas de Deus. E naquele dia o rabino mostrando que estava chegando em casa com os filhos homens, né? Porque são eles que vão à sinagoga para fazer as orações, para estar ali no muro. Então os homens vão, a mulher fica em casa fazendo o almoço e tal. Então tá, ali estava a mesa, ele tem uma taça e ele põe o vinho, e ele põe o vinho até que se derrame. Aquela palavra do Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, né, na presença dos meus inimigos, enche o meu cálice até transbordar. Então, todos os sábados, eles colocam o vinho até que transborde, passa para os filhos, aí passa para a mãe, passa, se tiver uma menina, a menina, e acontece algo extraordinário. Os filhos, o pai, fazem todos cantam um hino de adoração a Hashem, ao Senhor, Baruch Hashem. Eles fazem aquela oração, bendito seja o Senhor, Senhor do sábado, Senhor da natureza, Senhor que criou os céus e a terra. E aí vem a parte agora que entra o Provérbios 31. E eles cantam um hino, todo Israel, todo judeu, onde estiver, em qualquer lugar do mundo, no Shabá, um hino a Deus e um hino dedicado à mulher. Não é em adoração à mulher, mas é um hino que eles cantam agradecendo a Deus pela vida da mulher que ele deu a eles. Porque eles pegam essa palavra ao pé da letra. Mulher virtuosa, quem a achará? Então, aquele que acha uma mulher achou um tesouro. Então, todo judeu, ao contrário de que muita gente diz, e eles têm falado muito isso, que a cultura nossa do Ocidente vive falando que o judeu esmaga a mulher, que a mulher é esmagada, que a mulher, né, é rebaixada ao último nível. E mentira! A mulher, ela é enaltecida de tal maneira, ela é uma dona de casa, elas sabem o papel dela, elas assumem o papel de que não há algo mais importante que elas possam fazer a não ser coluna, criadas para Deus, para trazer uma estabilidade ao marido e à sua casa, porque é o maior papel que elas podem prestar a Hashem. Mas isso não significa que elas não possam ser profissionais liberais, que elas não possam desempenhar tarefas lá fora. Mas elas nunca esquecem o papel fundamental que é ser coluna dentro dessa casa, porque é o maior papel que elas podem fazer para Deus, que elas podem colaborar com Deus, é ser uma mulher atenta à sua casa, de tal maneira que nenhum inimigo penetre sem que ela perceba antes. E é assim que eu quero dar, primeiramente, boas-vindas às mulheres de Provérbios 31, que estão espalhadas, e aquelas que não estão ainda totalmente focadas nisso, que o Senhor faça você se levantar como essa coluna nesses dias de escuridão que está envolvendo a terra. E o que me chama a atenção em Provérbios 31 é que ele não foi escrito para uma mulher. Ué, não. Ele foi escrito para um rei, para o filho de uma mulher. É como eu tenho 2 filhos, Ana Paula e Levi Rafael. É como se eu escrevesse uma carta dando instruções a Levi e Rafael, dizendo: Levi, preste atenção nas instruções da sua mãe. Então, Provérbios 31 não foi escrito para mulheres. Ele foi escrito como algo para dar um norte. E eu até escrevi no meu caderno, que é algo que eu quero compartilhar bem profundo com vocês em outra oportunidade. Mulheres, e presta atenção, mulheres que criam reis,
mulheres que edificam reis. Porque aqui tudo indica que foi Batseba que escreveu, segundo alguns historiadores, porque aqui diz que foi escrito ao rei Lemuel. E alguns escritores dizem que Lemuel é como eu digo, eu não falo Levi Rafael, eu falo Rafa. É como se fosse um apelido carinhoso entre uma mãe e um filho. Ninguém sabe ao certo, mas tudo indica que seja isso. E começa desse jeito. Eu quero que você preste bem atenção, porque nós somos o oposto da mulher insensata de Provérbios 7, certo? Nós somos mulheres lindas, maravilhosas, que vão ser louvadas como a mulher é louvada todos os sábados, todo o Shabá, na casa de um judeu, a mulher recebe essa honra por ela ser mulher, e todo judeu agradece todos os dias pela esposa que o Senhor deu a eles. Eles têm pavor de pensar que não vão ter uma esposa. Já começam a orar aos 8 anos. Então, é tão importante o papel da mãe, de uma mulher dentro de uma casa, que começa dizendo assim, e eu quero que as mulheres prestem atenção, eu chamo com todo carinho a sua atenção, porque Deus vai falar muito com você, comigo, como já falou esses anos todos. Mas essa mulher de Provérbios diz assim, esses são os sábios ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Vem cá, chega perto. Não adianta você querer dar instruções ao seu filho quando ele já é adulto. A maior dificuldade que as mulheres têm hoje em dia é lidar com filhos adolescentes e com os jovens já entrando para a fase adulta. Você tem um filho dentro de casa? Ah, mas é só um bebezinho, irmã Elizabeth. Bem, comece agora. Os meus filhos foram ministrados no ventre. Eu lia a Bíblia para Paula dentro do meu ventre. Eu lia a Bíblia para o Rafa. Eu lia Salmos todos os dias sobre o berço deles. A Paula em agradecimento a Deus e ao Levi, porque ele era dificílimo de dormir. Ele dormia 2, 3 horas por noite e eu fazia campanhas de salmos, lendo salmos sobre o berço dele. Então, meus filhos foram banhados pela palavra desde pequenos. O oposto da mulher insensata, ela não parava em casa. Ela era uma mulher que não se preocupava com o que estava acontecendo dentro da casa, porque ora ela estava na rua, ora no shopping, ora nas academias, ora nisso. Então, ela não tinha tempo para ministrar a casa dela. E aqui começa dizendo que uma mãe cheia de Deus teve o discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. E ela disse o seguinte: irmãs, anotem, assistam essa live depois novamente e anotem o que nós vamos pegar de rema, que está entre um versículo e outro e até sobre a Bíblia, as vírgulas. No versículo 2 ela diz assim, ó filho, ó meu filho, filho do meu ventre. A outra tradução diz assim, ó filho meu, e como ó filho das minhas entranhas, como filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor, este é o meu conselho a você. Eu não vou correr com esse estudo, porque eu quero falar do perigo, quando nós não assumimos a nossa casa. Mulheres em perigo, o perigo de não discernirmos o que Deus colocou dentro da nossa casa e sobre a nossa proteção para nós cuidarmos.
Ela começa: ó filho do meu ventre, ó filho que eu consagrei ao Senhor. Esse é o meu conselho. A primeira coisa que uma mulher faz quando ela vai mudar a atmosfera da sua casa e como ela vai ser luz em meio às trevas, a primeira coisa que ela faz é assumir a maternidade. O que muitas mulheres não têm feito. Todos os dias sai nos jornais: mulher que jogou filhos no lixo, literalmente na lata de lixo, nas portas, no lixão, jogada, cachorro pegando criança, levando para casa, porque o cachorro, um cão, ele tem mais sensibilidade do que as mulheres que estão vivendo nesse contexto de dias de Noé e dias de Ló. E dias de mulheres insensatas dentro da casa de Deus. Eu costumo dizer que se as mulheres tivessem discernimento do poder que Deus colocou sobre elas, para que através delas seja ministrada uma geração, essa mulher ia agir totalmente diferente. Sabe por que a mulher insensata agia daquele jeito? Porque ela não sabe quem é ela ainda está buscando quem é ela. E a mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher antenada com as coisas celestiais. A primeira coisa, quando Deus foi me dar os meus filhos, Deus me ensinou coisas que na época meus pastores não ensinavam. Eu congregava em uma igreja pequenininha de um bairro e os pastores não falavam nada desse jeito. E o Senhor me ministrava. Eu tenho cadernos daquela época, da época de 80. Olha onde estamos agora, 40 anos depois. Tem cadernos amarelados que o Senhor me ensinava. E uma coisa que o Senhor me disse foi que quando Ele forma uma criança no nosso ventre, ela já vem com um destino marcado. Deus tem uma essência dentro dela. Ela vem marcada para desenvolver algo. O filho não nasce para cumprir um destino. O destino já está lá. Ele não vem para fazer um destino, ele vem para cumprir o que já está na eternidade. O meu filho já nasceu com algo dentro dele. A minha filha nasceu com algo dentro dela. Cabe à mãe desenvolver, perceber. Lembra que o anjo apareceu a Maria e disse assim: Maria, salve a graça, mulher cheia de graça. Porque de você vai nascer o Salvador do mundo. O nome dele é Jesus, Emanuel, Deus habitando conosco. Então, quando o menino nasceu, Maria sabia que ela era o quê? Uma guardiã. Ela não era uma mãe que ia apegar a um filho, mas ela era guardiã de algo profético. Ela era guardiã de um destino marcado na eternidade, de alguém que veio para salvar o mundo, alguém que ia atrair a presença de Deus para a terra. Era o próprio Deus vivendo conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. Você precisa perceber que o seu filho, que chama João, que chama... sei lá o nome que você deu ao seu filho quando nasceu, a sua filha, eles não são seus. Os filhos são herança do Senhor e colocou sobre a nossa responsabilidade. Deus olha para a minha casa e disse: vou colocar 2 crianças sobre aquela casa, Ana Paula e Levi Rafael. E você, Elizabeth, aprenda a discernir o espírito profético que está dentro de cada um para você não matar os seus filhos. Assuma, ó filho, ó meu filho, filho do meu ventre, filho que eu consagrei ao Senhor. Esse é o meu conselho. A primeira coisa, assuma a maternidade. Ó meu filho, filho das minhas entranhas e filho do meu ventre.
Há muitos filhos morando em uma casa que tem uma mulher que ele chama de mãe, mas ele se sente órfão dessa mãe, porque o que atrai ela lá fora é mais forte do que a maternidade disso que está aqui. Quer ver algo que eu acho lindo? É Joquebede, a mãe de Moisés. Ela era uma mãe que estava vivendo num contexto de escuridão total. Mas todas as mulheres sabiam que Deus um dia ia tirar aquele povo do Egito, que ia aparecer um Salvador. Cada filho que nascia já ficava antenado. Pode ser, pode não ser. Por via das dúvidas, vamos criá-lo como se fosse alguém importante que vai fazer as coisas acontecerem. E veio aquela mortandade, aquele assassinato, né, do faraó, e ela guardando aquela criança, mas chegou um momento que ela teve que se desligar daquela criança. A Bíblia diz que ele nasceu formoso, lindo, mas não era dela, e ela teve que desapegar dele e colocar ele dentro de um cesto. Porque poderia ser algo profético que estava lá dentro. E no ano de 80, o Senhor me deu uma palavra, que quando ele olha para uma pessoa, ele não olha, Deus vê. E o Senhor disse, você olha para sua filha e vê uma criança crescendo. Eu olho dentro dela e já vejo ela terminada. Vejo ela uma missionária, uma grande mulher que vai revolucionar pessoas. Quando eu olho para o seu filho, eu sei o poder de liderança que eu coloquei dentro dele, crio-os para fazerem a diferença no mundo. E eu era de uma igrejinha que dizia o seguinte, para que estudar? Jesus está voltando. E eu dizia, é verdade, Jesus está voltando. Pus os meus filhos na escola. E o pastor da época dizia, para que ficar estudando? Jesus está voltando. Vai para a escola. E o Senhor me disse, eu vou fazer dele um homem grande, dela uma mulher grande. E eu coloquei, quando fizeram 11 anos, coloquei no inglês. Não tinha dinheiro para pagar o inglês. Eu vendia Avon, vendia Natura, vendia tudo, vendia pano de prato para as amigas, para as irmãs, fazia de tudo para pagar a escola. Meu marido trabalhando, o que ganhava na época era para pagar uma boa escola. Eu levava em natação, levava em inglês, eu levava na escola, porque lá dentro de mim eu sabia, são missionários e eu tenho que prepará-los para o futuro. Aquilo que eu não pude ter na minha casa, casa paupérrima, que minha mãe mal conseguia colocar a comida dentro de casa. Então, eu fiz de tudo, para quê? Para prepará-los para algo grande que estava vindo, porque eu assumi a maternidade. E eu dizia, ó filha da minha entranha, ó filha do meu ventre, ó filho do meu amor, ó filha do meu coração. E eu cercava eles de amor e eu assumia todos os dias essa maternidade. E eu vigiava tudo que podia desvirtuá-los do chamado de Deus na vida deles. Minha irmã, sabe os conselhos que a mãe do rei deu a ele quando ele ainda era um garoto. Meus filhos cresceram comigo fazendo culto doméstico. Tinha um livrinho naquela época chamado Horinhas com Deus. Passava os 365 dias do ano. Cada dia uma palavrinha. E eu sentava e vou te dizer uma coisa. Para aquelas que gostam de desculpa. Ah, meu marido não gosta de fazer culto doméstico. Meu marido trabalhava em 2 lugares. Um de dia e outro até meia-noite. Nunca meu marido esteve presente num culto doméstico. Mas eu trazia a presença do meu marido para dentro da minha casa. E eu fazia culto doméstico todos os dias. A primeira coisa, antes de ir para a escola, dentro do carro. Vamos ler um versículo. Quem gostaria de orar hoje, lia um versículo, o que dava para a cabecinha deles entender.
sempre um salmo ou algo que trazia alegria, que colocava eles para cima, ou então posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos cantar? Íamos cantando até chegar à porta da escola. Foi assim que eu criei meus filhos. Nunca tive preguiça, nunca eles foram desculpa para mim não fazer algo para Deus. E eu quero dizer hoje para as mulheres que estão com problemas, muitas me falando, meu filho não quer o Senhor. Crianças de 12, 13, 14 anos não querem mais saber do Senhor. Sabe por quê, minhas amadas? Porque a gente só colhe aquilo que a gente plantar. Se você não pode querer colher hoje um coração quebrantado na presença de Deus, se essa criança nunca sentiu que você o amou. Sabe por que que a mãe do rei Lemuel, por isso que eu escrevi Mulheres que Criaram Reis. Vai ser uma série linda essa. Mulheres que Criaram Reis. Quero falar das mães que estão por trás dos reis, por trás dos grandes feitos de homens que são mencionados, cujas mães às vezes não é lembrada. Mas aqui, olha, estes são sábios ensinos, ditados do rei Lemuel, lições importantes que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. Ela inculcou nele, começou nele, dizendo, quando você for arrumar uma esposa, pra que ficar falando isso pra criança? Bem, é porque você cria uma cultura na cabeça do seu filho, é de tudo que você ensina durante os anos. Não adianta você pegar um rapaz agora de 24, 25 anos e falar, senta aqui que eu quero falar de Deus pra você. Não funciona assim. Primeiro você tem que entender o que Deus está te dando. Joquebede disse, se eu deixar essa criança comigo, ele vai ser morto. Eu libero agora e ele volta a mim depois. Pensa na dificuldade dessa mãe em liberar uma criança. A minha filha tem um bebê de 2 anos, ela não, nem passa pela cabeça dela, fica longe do filho dela. Jamais você desgruda uma criança de um filho. Quando a mãe entende o destino profético de um filho, ela é capaz de grandes feitos. Então, comece a liberar o seu filho. Sabe por quê? Quando Deus olhou para Moisés, ali dentro daquele cestinho, ele não viu o bebê de Joquebede. Ele não viu o bebezinho lindo que a Bíblia diz, e nasceu um menino formoso. Sabe o que ele via lá dentro? Por isso ele enviou anjos que protegeu. Miriam o levou até que ele encontrasse a filha de Faraó. Deus pegou o inimigo de Faraó, fez ele viver dentro do palácio, entendeu? Dentro do palácio, fez o inimigo criar com todas as iguarias finas o destino profético que estava dentro de Moisés. Deus faz isso. Cria uma situação, deixa o inimigo com a vista embaralhada, fez Faraó, que estava matando todo mundo, para que o Salvador não sobrevivesse. E ele salva o destino profético de Moisés. Coloca Moisés para sentar à mesa de Faraó, para comer das iguarias finas. No meu ato profético você não mexe. Alimenta meu ato profético. Alimenta meu filho profético. Alimenta o Salvador que eu estou trazendo para Israel, o libertador para Israel. E Deus fez Moisés ser instruído em todas as culturas do Egito, com toda a ciência, ser sábio, ser tudo, ser treinado. O inimigo sentado na cara de Faraó, e Faraó não conseguia ver. Porque Deus, quando olhou Moisés, aquele bebezinho, sabe o que ele via dentro do cestinho? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Estava tudo lá dentro dele.
Quando Deus olha para o seu filho, ele não vê o que você está vendo, um filho rebelde. Quando Deus olha para o seu filho, ele vê o destino profético que ele criou antes da fundação do mundo. O seu filho trouxe a eternidade. Quando você estava gestando, algo da eternidade estava incubado dentro do seu filho e você não percebe. Sabe por que estamos vivendo esse mundo desorientado? Porque mulheres ainda não entenderam que elas são as guardiãs de destinos proféticos que Deus colocou sobre a guarda delas. Eu disse alguns dias atrás que Deus nos chamou para sermos suas sócias, tanto em cuidar do marido como em cuidar dos filhos. Sabe por que a mulher judia, nada lá fora atrai elas? Porque elas sabem que cuidar de um destino profético que está dentro da casa delas é algo tão estrondoso, tão poderoso, que não tem nada maior nem melhor para ser desempenhado. Não tem papel que ela possa desempenhar lá fora que não seja mais importante do que ser guardiã do destino profético que está dentro do filho dela ou da filha dela. Uau! E o que Satanás fez? Vamos tirar as mulheres de dentro de casa. Vai lá na época de Woodstock, nos anos 60, né? Naquela época dos hippies, do paz e amor, e começou sexo desenfreado, mulher dormia com um hoje, com outra amanhã, e nasceram tantos filhos que tem que fazer o DNA para saber quem é o pai. E começaram as mulheres naquela época a falar, porque até aquela época, mulher não podia estar saindo para trabalhar fora assim, não. Era um escândalo. E aí as mulheres começaram a sair para quê? Para agredir. Se você pode, eu também posso. E o feminismo veio, atacou, e as mulheres começaram a sair para trabalhar fora. Sabe o que aconteceu? O destino profético de homens e mulheres de Deus que estavam plantados dentro deles foram destruídos. Por que, irmã Elizabeth? Porque meninas ficaram sozinhas. Eu, com 8, 9, 10 anos, eu tinha que cuidar de 3 irmãos. A minha irmã mais velha já estava trabalhando na casa dos outros. Eu fui mãe aos 10 anos, porque eu tinha que cuidar desses irmãos e, pasme, eu tinha que lavar a roupa deles, fazer comida, cuidar deles. Então, eu tive que ter uma maturidade aos 10 anos de uma mulher de 21 a 25 anos. E sabe o que mais? Essas meninas ficaram expostas a tios, predadores que as estupraram, vizinhos que estupraram, meninas que foram abusadas na infância, que seriam grandes Déboras, que seriam grandes pregadoras da palavra. Seus destinos foram destruídos, porque mulheres começaram a sair para trabalhar fora, para provar para os maridos que elas também eram super poderosas. Algumas, com ressalvas, eram porque o marido não dava conta de alimentar, como era o caso da minha mãe. Meu pai era caminhoneiro, ficava 40 dias fora, e minha mãe tinha que lavar roupa nas casas para sustentar a casa. Então, nós ficávamos expostos a todos os perigos. Deus nos guardou. Foi Deus que nos guardou. Por que eu estou dizendo isso? Mulheres que saem para trabalhar, os meninos são abusados. A maioria hoje de homossexuais é porque foram abusados na infância. E as mães chegavam tão cansadas do trabalho que nunca abraçou ele dizendo: ó filho das minhas entranhas, ó filho do meu amor, ó filho, meu filho que eu consagrei ao Senhor. Quantas mulheres nunca consagraram seus filhos ao Senhor em um abraço? Nunca consagraram eles dizendo: você pode, você vai conseguir. Hoje estão amargando o preço de filhos desviados, porque nunca viram o amor de Deus,
mesmo em homens e mulheres que se dizem obreiros que estão dentro da casa do Senhor. 90% dos traficantes que estão hoje no morro são filhos de crente. Os que estão mortos, que estão... Vai na cadeia e fala assim, me dá uma lista dos nomes de quem está preso. Chama Samuel, Ezequiel, Daniel, João, Mateus, Pedro. Tudo nome bíblico. O pai e a mãe estavam na casa do Senhor, mas nunca assumiram a paternidade. Irmã Elizabeth, eu nunca vi isso no Provérbios 31. Sabe por que você nunca viu? É porque você começa a ler do versículo 10. Você não sabe o que antecedeu. Você vê como estamos sendo enganadas muitas vezes? Então, com os meus filhos, eu os preparei. Para quê? Pôr menino no inglês? Sabe por quê? Porque vocês têm um destino grande. Vocês estão sendo preparados para morar fora do país. Eu não via, hoje meu filho é um empresário, eu não o via como empresário, mas eu o criei para missionário. Minha filha para missionária. Meu filho, ele é um pastor hoje dentro da empresa que ele criou, porque ele tem contato com tantas pessoas. E eu sempre disse, uma vez um pastor queria ungir-la pastor, e eu disse não. E ele também disse, não fui chamado para estar atrás de um púlpito. Por quê? As pessoas acham que pastoreamos e que servimos o Senhor só atrás de um púlpito. E hoje meu filho entra, e às vezes ele está em contato com pessoas e ele diz, mamãe, a senhora poderia conversar com uma pessoa nesse momento? Posso. Então fala com ela. É uma moça que está separando do marido e ele fala, não faça isso. Doutor Levi, eu vim aqui para você entrar com meu divórcio. E ele fala, ó, eu tenho um pacto com Deus, nunca eu vou entrar nesse litígio de fazer um divórcio. Conversa com a minha mãe. Quantas pessoas meu filho pôs para conversar comigo para que aquela pessoa não tomasse a atitude de separar? Quantos homens que ele está em Brasília, está com pessoas grandes e ele fala, mamãe, a senhora poderia conversar com o doutor fulano de tal agora? Qual é a causa, meu filho? Não, a senhora conversa com ele. E eu já sei que é algo que é só Deus que pode resolver. E eu converso e lá ele ora com a pessoa e Deus faz milagres. A minha filha do mesmo modo. Vocês estão entendendo o que Deus faz? Assuma a maternidade hoje. Você hoje vai quebrar a cara de Satanás se você nunca fez isso. Chama seu filho hoje, sua filha. Eu fico até emocionada porque eu escuto tantos filhos falar, minha mãe nunca me deu um abraço. Meu pai nunca disse que me ama. Eu estava com um jovem um dia na minha casa, ele ficou durante 9 meses indo na minha casa de segunda a sexta para ser ministrado na palavra. Um menino lindo em Deus, um jovem que é líder de oração hoje. E eu lembro que ele estava sentado, nós tomando café da manhã, e geralmente no café da manhã começava a nossa aulinha bíblica. E eu lembro, meu marido é muito amoroso, muito simples, muito amoroso. Meu marido, meu filho está aqui, minha filha, ele chega por trás e ele beija, e ele abraça. Nós não temos esse negócio de que homem não pode tocar em homem. Não, eu sou o pai, não tem esse negócio, não. Não temos isso. Somos curados. Meu filho está lá deitado, meu marido chega, põe a cabeça em cima das costas dele, cheira. Aquele homão, meu marido é pequeno, né, de uma estatura menor, meu filho grande. E estava esse jovem, e meu marido, como há muita intimidade, meu marido chegou, pôs as mãos assim, deslizando assim nele, e pôs a cabeça, assim, nele. Bom dia, meu irmão. Quando eu olhei, o jovem estava chorando. E eu falei, o que foi? Assustei, né? Falei, o que foi? E ele falou assim,
irmã Elizabeth. E o Valdemar continuando aqui. Você não sabe quantos anos eu espero para o meu pai fazer isso que o irmão Valdemar está fazendo. E aí meu marido já percebeu, viu que ele queria desatar o coração, deu um beijo na cabeça dele, saiu, e aí o coração daquele menino ficou exposto. Sabe por quê, amados? Uma pessoa de 30 e tantos anos. Porque não tem idade para a gente ser amado. Hoje, minha irmã, você quer começar a sair do nível de mulher insensata, nível 0, para começar a galgar uma estrutura que Joquebede teve de desligar, para que desligar isso que você tem, que você criou uma barreira, de tentar segurar, mas você está afastando, e você fazer algo, um destino profético que está dentro do seu filho, precisa ser desatado. Quantas canções lindas está dentro de uma pessoa, mas está morta. Vai com ele para o cemitério. Quantas mulheres poetisa, Cora Coralina, ninguém acreditava em Cora Coralina. O pai e a mãe, para que escrever, para que ler? O marido, para que ficar com esse caderninho escrevendo? Uma das maiores poetisas, nascida na cidade de Goiás Velho, morando na casinha da ponte, dentro dela estava cheio de poemas que as pessoas queriam matar, porque queriam que ela fosse só dona de casa, doceira que ela era uma doceira, fazia doces. Tá, eu posso fazer doce, mas o destino profético que está dentro de mim não pode ser morto. A minha mãe olhava para mim e ela achava eu bem diferente dos meus irmãos. Para que ficar lendo desse tanto? Beth, eu não sei para que tanto livro, para que tanta coisa. Porque ela não entendia o destino profético que estava dentro de mim. Vocês não imaginam quantas vezes Satanás quis me matar para que eu não estivesse aqui hoje liberando essa palavra. Bem, corre hoje, pega seu filho. Talvez ele tenha quase 2 metros de altura hoje. Você tá pequenininha igual eu, 1,60 m. Algumas até menos. Pega seu filho. Quando eu ia conversar com meu filho, ele era grande, eu não queria ficar olhando para ele. Falava, senta na cama. Porque eu quero ficar olhando dentro dos seus olhos e eu não vou ficar olhando para cima. Quem tem que ficar olhando para cima, para minha cara, é você. Olha para mim. Mas pega ele, senta ele e fala, meu filho, eu quero fazer algo hoje, ou minha filha. Geralmente as filhas têm muito conflito com as mães. Muitas mães hoje, a pior inimiga delas são as filhas, dentro de casa. Ontem mesmo escutei o relato de uma, sofrendo na unha da filha. Pega, senta e fala assim, eu quero fazer algo que eu nunca fiz. E que é bíblico. Eu quero assumir você hoje como meu filho. Pega ele assim, ó, mas você vai destruir as obras do diabo. Você hoje vai quebrar cadeias que você não tem noção, você não tem noção. Pega seu filho e fala assim, ó filho das minhas entranhas, ó filho do meu amor. E eu tô falando filho, mas é para filha também. Ó filha do meu coração, filha do meu ventre que eu consagrei ao Senhor. E se você nunca consagrou, você fala, meu filho, hoje eu quero fazer algo por você e por mim que eu nunca fiz. E eles geralmente falam, mãe, para com isso, o que que é? Né? Porque eles vão assustar, você nunca fez isso. Mãe, o que é que você está querendo? Não, meu filho, é algo importante para sua mãe. Deixa a sua mãe fazer isso. É algo que você vai fazer por mim. Deixa eu te dar um abraço. Mãe, para que isso agora? Eu quero. Ele pode até pensar, mãe, você tá bem? Está com febre? Está com Covid? Você está sentindo que vai morrer? Você está com algum problema? Não, você fala, eu estava até hoje, mas a partir de hoje eu não vou ter mais problemas.
Vê como nós vamos entrar nesse Provérbios 31, que já se passaram quase 1 hora e eu quero que você escute o que Deus vai falar. A mulher que vai sair para fora dessa quarentena, desse aquartelamento, tem que ser uma mulher nova, com uma mentalidade nova, com mudanças na cabeça. Você tem que entender de onde você vem, que é da eternidade com um propósito, onde você está e para onde você está indo. Quem é você? Você é uma mulher que Deus chamou para ser uma ajudadora dele, um canal dele na vida do seu marido e dos seus filhos. E que os seus filhos têm dons proféticos. A palavra diz, nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Sabia que tem um profeta morando dentro da sua casa e você não sabe? Sabia que Deus está usando milhares de crianças como profetas e você nem sabia? É o que nós vamos estar estudando amanhã. Uma casa revolucionada com lâmpadas acesas para iluminar a escuridão que está ao nosso redor. Por onde começa, irmã Elizabeth? Começa por aqui hoje. Você assumindo a sua maternidade que você nunca assumiu. Ai, irmã, mas eu assumi. Eu sempre lavei as roupas deles, eu sempre fiz comida, sempre levei na escola. Não estou falando de coisas naturais. Estou falando de coisas espirituais. Esse tem sido o problema da igreja. Viver naturalmente como se não existisse um mundo espiritual. Viver na terra como se não existisse eternidade. Usar as coisas da terra como se você nunca fosse prestar contas a Deus da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. Sabe por que muitas mulheres hoje estão desnorteadas? Porque elas perderam a essência do chamado delas, não estão cumprindo o papel delas, está vendo a sua casa degringolando e elas não sabem como trazer de volta. E eu vou te dar uma dica, comece por esse caminho. Porque esse rei, Lemuel, reescreveu o que a mãe dele escreveu para ele, porque ele disse assim, ó, palavras que sua mãe lhe ensinou quando ele ainda era um garoto. E ela disse, ó meu filho, filho do meu ventre, filho das minhas entranhas, filho que eu consagrei ao Senhor, esse é o meu conselho. Assuma. Não estou dizendo de assumir, de dar almoço, de dar janta para eles. Não é esse assumir. O assumir que eu estou dizendo é você chamá-lo e abraçá-la. Sem perguntar, sem questionamentos. Mas meu filho está bebendo, meu filho está usando isso, meu filho está envolvido nisso. Bem, quem ama acima de qualquer coisa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Deus nos amou. Nós éramos pior do que muitos adolescentes que estão dentro da sua casa. Muito mais rebeldes. E Ele nos amou. O amor não aponta dedo. O amor ama e depois vê o que vamos fazer. Mas primeiro ama. Se o seu filho não se sentir amado, não vai acontecer nada. Se ele não se sentir acolhido, não vai acontecer nada. O maior milagre que vai acontecer dentro da sua casa hoje é em você, mulher de Deus. O milagre passa por você. Você é agente de milagre hoje. Ah, eu estou esperando alguém vir orar e pôr a mão sobre o meu filho. Bem, você é agente de milagre. O milagre de Deus vai passar através de você. Vai quebrar o seu orgulho que não dá conta de abraçar, de beijar e de dizer eu te amo. Vá lá, quando terminar essa live. Ou mais tarde, em algum momento propício. Tem mulheres que estão dando até enjoo no estômago de pensar que tem que abraçar o filho e a filha e dizer, filha da minha entranha, filha profetizada a mim, filho que eu consagrei ao Senhor. Você está me entendendo?
Vamos tirar as consagrações satânicas que estão em volta, os pactos que eles mesmos fizeram com as coisas malignas. Consagre seu filho e sua filha hoje ao Senhor. Consagre sua casa hoje ao Senhor. Que o Senhor possa estar trazendo hoje, dentro da sua casa, a palavra dele. Eu quero que você estenda suas mãos agora. Fala, Senhor, me perdoa. Põe a mão sobre você. Fala, Senhor, eu não sabia. E eu acredito que você não sabia. Que você era uma peça tão fundamental na sua casa. Fala, Senhor, eu não sabia que em eu assumir esse destino profético que o Senhor colocou na vida dos meus filhos era tão importante. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu não fui mãe, a mãe que eles precisaram. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu não tive uma palavra profética. Guardei os dons proféticos para mim e não profetizei aos meus filhos. Senhor, que o Senhor possa soprar sobre a minha vida hoje. Inunda-me com seu rio, com seu vento profético e ajuda-me a levantar a minha casa hoje diante de ti. Senhor, ajuda-me hoje a assumir a minha filha. É difícil, um temperamento difícil, mas eu acredito nos milagres do Senhor e quero ser canal de milagre hoje para o Senhor curar a minha filha, o meu filho, o meu marido e cura a mim mesma para que eu possa curar a outros. Senhor, quebra todo o meu orgulho, me vença, Senhor. Me vença, Senhor. A maior oração hoje que você possa fazer é esse, é o que eu fiz a vida inteira. Me vença, Senhor. Somos nossos maiores inimigos. Me vença, Senhor. Quebra meu orgulho, minha altivez, a minha timidez de não dar conta de falar eu te amo. E eu hoje assumo o ser esposa, ser mãe segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus, flua sobre a minha vida, me dando sabedoria, intrepidez de liberar sobre a minha casa as bênçãos do Senhor que estão dentro de mim e eu desato a minha vida, desato a vida dos meus filhos e liberto hoje a minha casa do poder da escravidão de Faraó, porque se tem liberdade dentro da minha casa, libertadores, profetas do Senhor, virão à tona hoje, porque eu profetizo em nome do Senhor e os libero em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Libera. Libera sobre você, libera sobre a sua casa, sobre seu filho e sua filha agora. Vá lá, minha irmã. Faça essa grande obra que há anos o Senhor vem esperando que você faça. Assuma sua casa. Assuma que você é agente de milagres e que o milagre passa por você para acontecer dentro da sua casa. Que a sua casa hoje se abra para receber os grandes milagres de transformação em toda essa casa. E uma lâmpada se acende hoje. Aí dentro é o que nós profetizamos e liberamos. Uma mulher nova para um mundo novo que está se levantando depois dessa pandemia. Mulher antenada com os dons proféticos e com aquilo que foi escrito na eternidade. Libera, minha irmã. Receba todas as bênçãos do Senhor. Shalom. Nos encontramos 4h30. Não vale a pena ler de novo. Até lá.